Cristo começa sua carta à igreja em Pérgamo com a declaração: conheço o lugar em que habitas. Já vimos que essa expressão significa o conhecimento de Cristo, a comunhão de Cristo com as suas igrejas. Cristo está presente, Ele conhece todas as coisas, Ele anda entre as igrejas. E a prova disso é que o seu conhecimento está atrelado a cada contexto ou cada necessidade que a igreja estava enfrentando. Vimos que na igreja de Éfeso, ele afirma que ele conhece todas as suas obras. A igreja de Esmirna, ele conhece a sua tribulação, o seu sofrimento. Ou seja, Cristo se apresenta para as igrejas mostrando que ele conhece todas as nossas necessidades. E para acrescentar essa comunhão, essa pessoalidade de Cristo entre nós, essa comunhão, ele reflete para cada igreja um atributo, uma qualidade da sua pessoa, para consolar essas igrejas diante de várias coisas que elas têm enfrentado. Nós aprendemos que Cristo está ciente, não importa o que aconteça, não importa a pressão que temos enfrentado, os padrões, os valores mundanos, o pequeno barco em que os cristãos estão, muitas vezes é sacudido, ventos, ondas estranhas, principalmente na igreja em Pérgamo, falsas doutrinas. A fortaleza da igreja é bombardeada por ataques, por Satanás, por cultos estranhos. E aqui está bem vívido o que estava acontecendo na igreja em Pérgamo. Havia um centro de paganismo muito grande. Pérgamo tinha em torno de 100 mil habitantes. Era uma cidade de importância intelectual muito grande naquele contexto. A história nos diz que em torno de 200 mil volumes, uma biblioteca muito grande naquele período, o centro da religiosidade, a expressão mais vívida de todas aquelas cartas ou daquelas cidades, naquele contexto sobre o paganismo, era encontrado em Éfeso. O culto ao imperador. A história nos diz que essa cidade abrigava um altar de 12 metros de altura dedicado a Zeus, o deus dos deuses, segundo a mitologia grega, a mitologia romana. Então, logo no início, nós vemos que essa igreja estava enfrentando uma batalha campal, na qual os combatentes não eram pessoas, mas ideias. A questão não era tanto entre o bem e o mal, mas entre a verdade e o erro. Nenhum viajante poderia visitar Pérgamo sem ficar impressionado com seu amontoado de templos e altares. Como eu falei, Pérgamo era o principal centro religioso da época. Zeus era adorado, Dionísio, Asclépio, Esculápio, o Deus Salvador, ou Deus da cura. Acredito que você já observou o símbolo da medicina, um bastão com uma serpente enrolada. Esse símbolo que é usado na medicina, podemos dizer a bandeira da medicina, desde aquela época, a mitologia grega, onde eles entoavam, adoravam Asclépio como Deus da cura. E esse símbolo já era contextualizado naquele período, e até hoje nós conservamos essa bandeira acerca do Deus da medicina. Mas diante desse contexto que nós falamos de maneira rápida acerca da cidade de Pérgamo, Jesus, ele, em todos esses versículos que nós lemos, tem uma mensagem central. E a mensagem central é esta: precisamos sermos convencidos
de que nunca devemos flertar com o mal. A igreja de Pérgamo, apesar da verdade, em um período, um tempo, ela flertou com o mal. E a Bíblia vai nos dizer que isso é muito perigoso. Nós precisamos nos livrar da aparência do pecado, para que possamos ver Cristo como Ele é, o Cristo genuíno, o Cristo puro. E João vai nos dizer, no versículo 16, que essa igreja precisa se arrepender. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós conseguimos enxergar Cristo de maneira correta. O interessante é que a palavra Pérgamo significa casado. A igreja precisa lembrar-se que ela está comprometida com Cristo. A noiva de Cristo precisa se apresentar como uma esposa santa, pura, incontaminada. Não esqueça que no livro de Apocalipse, o sistema deste mundo está assentado na grande Babilônia, a mãe das meretrizes, enquanto a igreja é definida como a noiva de Cristo. Estamos casados com Cristo no que tange a aliança, a nova aliança no seu sangue. Somos purificados pelo propósito do sacrifício de Cristo, e isso deve trazer em nossas vidas um compromisso real com o Evangelho, com a verdade, com o significado da mensagem da cruz em todas as circunstâncias. E está aqui essa igreja, diante de tantos contextos contrários. Cristo chama essa igreja para a verdade pura, para o verdadeiro Evangelho, a esposa santa, pura e incontaminada. A partir dessa prevalecência que vimos agora há pouco de superstição religiosa, o envolvimento dessa igreja com esse cenário perigoso, flertar com o mal, o que Cristo tinha a dizer para essa igreja? O que nós podemos aprender com essas influências que muitas vezes querem adentrar ao nosso contexto ou o nosso relacionamento com Jesus? Hoje nós veremos apenas o versículo de número 12. Aprenderemos que Cristo tem uma espada de julgamento. O versículo 12 nos ensina essa verdade crucial, absoluta, onde nós precisamos, antes de todas as coisas, para vermos os versículos que se seguem, Cristo tem uma espada. E essa espada é uma espada de julgamento. É a primeira coisa que Jesus informa essa igreja diante desse cenário, desse contexto em que esses irmãos estavam vivendo. Essa carta, olha para o versículo de número 12. Jesus se apresenta à igreja em Pérgamo como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. João já tinha tido esta visão da espada afiada de dois gumes no capítulo 1, versículo de número 16, o Cristo glorificado, que já tinha se apresentado a João, e através dessa visão do Cristo glorificado, ele destrincha a visão do Cristo glorificado, ou as várias facetas de Cristo, apontando para cada contexto da igreja naquele período em que ela estava vivendo. Capítulo 1, versículo de número 16, nos diz: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. É a primeira visão de João acerca dessa espada, essa figura simbólica, onde Cristo tem uma mensagem bastante desafiadora para todos nós, que queremos nos apresentarmos diante do Rei da Glória. Mas veja que em Apocalipse, capítulo 19, praticamente no final do livro, nós temos mais uma vez essa mensagem sendo apresentada na vinda de Jesus Cristo, no versículo de número 15. Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 15, que nos diz o seguinte:
Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículo de número 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Veja, capítulo 1, verso 16, capítulo 19, verso 15, pela linguagem que nós temos aqui, ferir as nações, espada afiada, o restante foram mortos. Tudo indica que essa espada afiada de 2 gumes que nós vimos agora há pouco, no capítulo 2, verso 12, é uma imagem de julgamento. A espada afiada de Cristo representa um julgamento, o Rei soberano, o justo juiz. Ou seja, as palavras de Cristo são decisivas. As palavras de Cristo são certas. Ninguém poderá escapar do julgamento de Cristo, nem a própria igreja, pois ele está revelando essa espada afiada de 2 gumes à igreja em Pérgamo. Todas as pessoas irão participar de alguma forma, ou aqui, ou no futuro, do julgamento de Cristo. Não há escapatória. Não há como nós fugirmos deste julgamento. Não tem como nós pularmos o muro, fugirmos de alguma forma, entrarmos no mais profundo abismo. A palavra afiada de Cristo vai nos achar e Ele julgará todas as coisas. Não há escapatória. Mas é interessante, como eu falei, cada necessidade da igreja, isso se torna mais vivo quando nós olhamos para o contexto desta mensagem para a igreja em Pérgamo. Tudo indica, quando Jesus está se apresentando, a espada afiada de 2 gumes, ele está fazendo um contraste marcante com o entendimento do julgamento romano. Existia naquela época a expressão muito conhecida latina ius gladi. Ius gladi significa direito da espada. Na cultura romana, a espada era símbolo de poder, autoridade. E naqueles dias Roma tinha o poder da espada. Governava todas as coisas. Através do imperador estava a vida e a morte, porque ele tinha a lei da espada. Então, essa expressão, que era muito conhecida na época, ius gladi, era o poder. Os magistrados, especialmente os governadores provinciais, aplicavam as condenações segundo as suas concepções, pois eles tinham o poder da espada. A determinação vinha de César e todos tinham que se submeter. Ninguém podia se livrar da determinação de Roma. Roma dominava tudo, todos. Mas João, tendo a visão de Cristo, lembrando que Roma impunha a espada de julgamento contra todos e contra todos, Cristo se apresenta. E ele se apresenta como aquele que verdadeiramente tem a espada afiada de 2 gumes, ou seja, não é Roma, não é o imperador, mas somente Jesus Cristo que pode julgar todas as coisas, pois ele é o Criador. Ele que permitiu o Império Romano governar até aquele período. Nós vemos isso no livro de Daniel, os 4 impérios. Não é Roma que tem a última palavra, é Jesus. E Jesus está nos dizendo que quando a espada da sua boca for pronunciada, tudo será questionado. Nada poderá ficar de pé. Tudo será colocado em ordem, porque a voz de Jesus é uma voz decisiva, é uma voz justa.
Jesus, logo no início, falando para a igreja em Pérgamo, diante do culto ao imperador, diante da espada de Roma, está nos dizendo o seguinte: eu me apresento como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, e eu digo para vocês, vocês não devem temer o imperador, vocês devem temer a mim. É somente a Jesus que nós devemos temer, porque Ele de fato tem o poder da vida e da morte. A aplicação, em primeiro lugar, que nós aprendemos aqui, meus irmãos, nessa expressão, é a seguinte pergunta que eu queria que você se concentrasse nessa noite: você tem medo de qual julgamento? Você está preocupado com o julgamento dos homens? Com os falatórios das autoridades humanas? Quem sabe muitos da igreja de Pérgamo estavam com medo, intimidados pela lei da espada de Roma. Mas veja, a espada de Jesus não vem de armas mortais, pelas mãos humanas, mas vem pela própria boca. Isso é muito interessante naquele contexto. As mãos, mas Cristo é pela sua própria boca. Capítulo 2, versículo de número 16, mais uma vez: arrepende. Por que devemos nos arrependermos? Porque eu pelejarei com a espada, não das mãos de Jesus, mas a própria boca. Porque é algo decisivo, algo certo, algo justo. A mão dos romanos falharam, a autoridade dos romanos falharam, oprimiram os seus inimigos, mas Cristo é diferente. A revelação de Cristo é algo certo e justo, porque Ele governa todas as coisas. Ele é o nosso capitão. Por isso, quando nós olhamos para essa expressão, nós devemos aprender que nós não nos governamos. Nós nos encontramos diante da espada julgadora de Cristo. E isso é muito importante porque, apesar de nós estarmos na bênção de Cristo, nós estamos diante do perigo, da presença amorosa de Cristo, mas também da presença julgadora do Senhor. Quando as nossas decisões entram em conflito com a mensagem de Jesus, Jesus está dizendo: a espada da minha boca está próxima. Ele diz no verso 16: em breve venho a ti sem demora. Ou seja, se você não se arrepender, se você estiver contra mim, a espada afiada da minha boca está perto de você. Isso nos ensina, meus irmãos, que nós não devemos olhar para Cristo apenas como o meigo, o amoroso, o cordeiro que morreu, mas também devemos olhar para Cristo como o leão da tribo de Judá. A igreja também deve ser apaixonada pelo Jesus que é o guerreiro divino, que vence os seus inimigos e que a qualquer momento pode pronunciar o seu julgamento, porque Jesus é o único, o cabeça, o rei da igreja. Veja Isaías capítulo 49. Nós temos um eco aqui em Apocalipse desse texto. Apocalipse cita bastante o livro de Isaías, Daniel, e outros textos também, mas no livro de Isaías nós temos muitos ecos no livro de Apocalipse, certas expressões que aparecem no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos citações diretas de certos textos, mas também temos ecos. Quando nós falamos ecos, são pequenas expressões que, quando os autores se referiam, já se lembravam de um determinado texto. Capítulo 49 de Isaías. Preste bastante atenção. O servo do Senhor, a luz dos gentios. Jesus Cristo é o servo, aquele que virá, aquele que veio, revelando todas as coisas. Capítulo 49, versículo de número 2. Fez a minha boca com uma espada aguda. Está profetizando para o servo do Senhor, aquele que viria, e ele virá com uma espada aguda. Na sombra da sua mão não me escondeu. Fez-me com uma flecha polida.
e me guardou na sua aljava. Veja, o Senhor Deus concedeu poder ao seu servo. Capítulo 42, em diante, capítulo 49. E esse servo vai falar de maneira eficiente. Ele vai vencer os seus inimigos. Ele estava escondido na eternidade, como nós vemos nessa noite, capítulo 4 de Gálatas. Na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus para resgatar aqueles que estavam sob a lei. Ele veio como uma luz em meio às trevas. Ele veio com uma mensagem para cada um de nós. A revelação de Deus, a missão do servo é trazer luz para os gentios. E essa luz virá não somente através de um Cristo humilde, mas também um Cristo vitorioso, um Cristo que tem a espada afiada que sai de sua boca. Isaías capítulo 11, outro texto também muito importante. O governo do Messias. Capítulo 11, versículo número 4. Diz o seguinte: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Cristo, o Messias, aquele que se encarnou, foi humilde sim, mas está governando. E nesta exaltação, ou nesse estágio de exaltação, ele está triunfando sobre os seus inimigos, o soberano dos céus e da terra. E esses textos, principalmente Apocalipse, no contexto quando a igreja em Pérgamo estava recebendo essa mensagem, Cristo estava dizendo: qual espada você está temendo? A espada do mundo, com a sua mensagem, ou a espada de Jesus? Como vimos em Apocalipse, capítulo 2, verso 11, a igreja sofredora, a igreja em Esmirna, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano. Ele não sofrerá a segunda morte, ou seja, você pode ser martirizado por amor a Cristo, perder a sua primeira morte, a morte física, mas os ímpios ou os perseguidores não poderá causar dano na eternidade, porque a segunda morte não nos pertence. A segunda morte são para aqueles que estão sem Cristo. Ou seja, a espada de Jesus deve ser o nosso contentamento. É aqui, meus irmãos, onde começa todas as coisas de tudo que nós fazemos em nossa vida. Daquilo que possivelmente nós estamos pensando em fazer, daquilo que nós estamos imaginando fazer. Você deve, antes de tudo, pensar o que Cristo há de fazer diante dessa atitude que eu vou fazer. Será se eu irei abençoar, ou se eu tomar essa atitude, Cristo pode se manifestar com a sua espada de julgamento? Precisamos começar com o Evangelho de Cristo, mas também olhar para a condenação, se nós tomarmos alguma atitude errada. Cristo está dizendo: quem vocês devem temer? Vocês devem temer aquele que tem a verdadeira espada, a verdadeira palavra. Eu tenho poder sobre a vida e a morte. Não é Roma. Não é você, meu irmão, que tem o poder, a palavra final é Jesus. Por isso não quero julgar a causa que não é sua, a causa de Cristo e nada mais. Não queira entrar no julgamento de Cristo, porque isso será trágico para você. Quem você deve temer? Você deve temer a Jesus apenas. E como nós tememos a Jesus? Olhando para a sua vontade, olhando para a sua revelação, a espada afiada que sai de sua boca, ou seja, o que Cristo quer que eu faça diante dessa situação. Essa é a primeira aplicação. Quem devemos temer? Jesus Cristo. Mas segunda aplicação, a decisão de Cristo é a verdade. Portanto,
A verdade triunfará sobre o erro. Primeiro, quem devemos temer? Jesus. Segundo, a verdade triunfará sobre o erro. João está preocupado com a igreja no sentido de ela permanecer na verdade. E ele informa que a decisão de Cristo é a coisa mais importante. Ele tem a espada afiada. Ou seja, a verdade de Cristo irá triunfar. Irá triunfar. Jesus conclama a igreja em Pérgamo para perceber que os seus erros são graves. Se ela continuar flertando com o mal, nós veremos isso nas próximas mensagens. Se ela não se arrepender, eu virei em breve, sem demora, até você e pelejarei contra você. Meus irmãos, Cristo, a verdade de Cristo, deve ser o nosso contentamento, a nossa busca. Se a igreja falhar, o verdadeiro governador não é Roma. O verdadeiro governador dos céus e da terra, Jesus Cristo, usará a sua autoridade máxima contra todos aqueles que estão contra ele. Por quê? Porque a verdade de Cristo precisa triunfar. É a verdade de Cristo apenas. Nós observamos aqui, meus irmãos, que o caminho da conquista, o caminho do crescimento da igreja, é na verdade de Cristo. A única arma que pode exterminar as forças do erro, da divisão, é a palavra de Cristo. O que nós precisamos muitas vezes não é olhar para o erro do irmão, mas primeiro sermos feridos pela palavra de Cristo. Quando primeiro você for ferido, você for restaurado, quando a sua comunhão em primeiro lugar for restaurada com Jesus, aí depois a comunhão da igreja será restaurada, porque a verdade triunfará. A verdade precisa primeiro começar em mim e nada mais. A salvação em primeiro lugar é individual. Não queira salvar pessoas de fora, se nem você está salvo consigo mesmo. Primeiro você precisa começar com a espada de Jesus para você. É assim que nós fazemos. Primeiro precisa começar com Cristo, ser ferido por Cristo, e depois começar a restauração com todas as pessoas. É isso que Cristo está ensinando para a igreja como um todo. Começamos de maneira individual, mas depois abarcamos todas as coisas. Meus irmãos, nós aprendemos aqui que precisamos olhar para nós mesmos como humildes diante de Jesus. Se cada um de nós olharmos somente para Jesus, somente para aquilo que Ele quer na nossa vida, não haverá divisão, mas haverá paz. A divisão acontece porque nós olhamos para o outro, apenas para os defeitos do outro. Não conseguimos enxergar a palavra de Deus, ou essa espada afiada conosco, mas a espada sempre está apontada para o externo. Aponte a espada para você. A palavra de Cristo e nós é o ponto principal, não esqueça disso. A palavra de Cristo e você é o ponto principal, é aqui que começa. O problema é que nós queremos colocar a nossa própria palavra, o nosso próprio julgamento. Isso é trágico, porque só existe uma única forma de conquistarmos a vitória, que é a palavra de Jesus. Não é o meu governo, não é a minha vontade, não são as minhas ideias, não é a minha proclamação, mas é a espada afiada de Jesus perante nós. É a vitória de Jesus, é a sua palavra. É quando a palavra de Cristo fere o nosso orgulho, fere a nossa consciência, fere os nossos atos, fere os nossos pensamentos. Não tem outro segredo, olhando para as Escrituras, diante dessa percepção, a espada afiada, a verdade triunfando sobre o erro. Meus irmãos, nós só iremos amadurecer quando nós olhamos para a voz de Jesus. A voz de Jesus acalma a tempestade. Coloca tudo
em seu devido lugar, o mar estará quieto. Marcos capítulo 4, os versículos 35 até o 41, nós temos uma passagem muito conhecida, que até nós cantamos sobre Jesus acalmando a tempestade. Mas o interessante é que no versículo 41, Marcos, o evangelista, nos diz que ele, Jesus Cristo, despertando do sono, repreendeu o vento, o mar. E Marcos diz: acalma-se, fique quieto. E o texto nos diz: o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Por quê? Porque a criação, o mar, se submeteu à voz do Criador. Você que é criatura, filho de Deus, você que estampa, que canta, sou filho de Jesus, você deve se submeter a Jesus. Porque ainda há tempestade. Eu só consigo enxergar uma coisa: porque não estamos colocando a voz de Jesus em prática. Aqui está a grande dificuldade. Creia, mas observar. Tudo o que Jesus não é aquilo que você se agrada, aquilo que você pensa, mas é quando você coloca aquilo que é difícil. Jesus, isso é difícil, mas eu me submeto à tua vontade, porque eu levo a minha cruz. Eu sou discípulo de Cristo. Envio o teu Espírito e me capacita a viver isso que eu não consigo fazer. Aquieta a minha alma. Que a tua voz soberana, poderosa, diga ao meu coração inquieto: acalma-te. Fique bem calmo. Fique em santidade. Fique em contemplação. Fique olhando para as Escrituras. Fique em oração. Fique em amor. Fique em comunhão. Quando a voz de Jesus de fato adentra aos nossos corações, tudo fica bem. Portanto, quando a voz de Jesus chega, ele expõe a nossa camuflagem, penetra as nossas defesas, revela o nosso pecado, a nossa pobreza. Meus irmãos, a voz de Jesus mata todas as falsas doutrinas que existem em nossa alma, as falsas concepções, e já que é uma espada afiada, é um golpe mortal, hábil. E aqui precisamos perguntar, como discípulos de Cristo: nós estamos dispostos a colocar a voz de Jesus em nosso coração? Porque eu tenho uma certeza plena, se Jesus me chamasse hoje para a glória, segundo a sua providência, que o Espírito testifica aquilo que nós precisamos fazer. Eu tenho uma certeza plena que o Espírito vai lá para o nosso íntimo e fala: você precisa fazer isso em Jesus. Porque o Espírito testifica que somos filhos de Deus. E quando isso acontece, meus irmãos, é o próprio Cristo já pronunciando a sua palavra em nosso coração de maneira rápida, de maneira certeira. Mas nós precisamos estarmos dispostos a triunfarmos com Cristo na verdade. Porque a verdade de Cristo, ela é triunfante. Ela é eficaz. E nós precisamos olhar para a vontade de Cristo e cumprirmos o nosso papel como crentes. Diante, muitas vezes, das nossas defesas, dos nossos vitimismos, olhar para a voz de Jesus, porque quando a voz de Jesus ecoa, tudo fica bem claro. Tudo entra em ordem. Tudo de maneira natural começa a acontecer segundo o beneplácito da sua vontade. Primeira aplicação: quem você tem? Segunda, a verdade triunfa sobre o erro. Terceira aplicação: a nossa paz não é terrena, mas é cristã. Como sabemos, eu pronunciei, e eu apenas fiz isso para vocês se contextualizarem aquele contexto, Ius Grati, a lei da espada. Aquele período nós tínhamos a Pax Romana.
Basicamente, o que era a Pax Romana? Período de ordem, estabilidade política, poder hegemônico, período de expansão, um período onde, de fato, o Império Romano governava todas as coisas, as leis, tudo, no seu devido lugar. Porém, nós vemos que a Pax Romana era uma fachada, porque ela acabou. Roma foi destruída em 476 depois de Cristo. A cidade caiu. E com isso nós aprendemos que somente a paz de Cristo pode, de fato, trazer o consolo à nossa alma. Isso é interessante, o contraste da Pax Romana com a Pax Cristiana, a paz cristã, que a autoridade de Cristo foi conquistada não por violência. O Império Romano, lei da espada, a violência. Mas a autoridade de Cristo veio por meio do seu sacrifício. Aquilo que eu falei no Instagram, o rei deu morrendo. A autoridade é submeter. São dois lados da mesma moeda. Não tem como você ter autoridade e ao mesmo tempo você não querer se submeter às suas autoridades. Para você querer liderar, a primeira coisa que você tem que fazer é se submeter. Se você não se submete a coisas simples, quanto mais coisas maiores. Então, está desqualificado para liderar. Porque a autoridade implica em submeter. Filipenses capítulo 2. Então, veja, Cristo, ele governou morrendo, se submetendo. Ele morreu em morte de cruz. Ou seja, Deus vence o erro, Deus vence o orgulho através da humilhação. A loucura da cruz, a pregação de Cristo, o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Não é pela força que você vai conquistar. Não é pelos argumentos, por mais filosóficos que sejam, mas é apenas pela verdade do Evangelho. A paz cristã. As falsas ideologias do mundo só podem ser derrotadas pelo Evangelho do Reino de Deus. Cristo é superior a todas as ideologias. Então isso nos ensina que a nossa arma não deve ser carnal, mas a nossa arma deve ser o Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16. Não envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então, às vezes, nós olhamos para essa palavra salvação e nós resumimos a conversão. Não. Poder de Deus para a salvação, ou seja, aqueles que se converteram, mas aqueles que estão sendo salvos, no sentido que estão se santificando até a glorificação. É o poder de Deus, a libertação do pecado, da morte, do juízo, de todo aquele que crê, ou seja, é oferecido a todos, mas somente os eleitos irão crer no poder do Evangelho de Cristo. É assim que Jesus vence a guerra. Pela verdade e pela sua paz. Pelo seu sacrifício. É claro que a paz de Cristo, às vezes, trará sofrimento e conflito. Sim. Porém, jamais devemos lutar com armas carnais, e sim apenas com as armas de Cristo. Não esqueça, a nossa paz é o Evangelho de Cristo. Você deve lutar com paz. Você não deve guerrear carnalmente, mas você deve governar segundo a autoridade de Cristo, olhando para o seu santo Evangelho. Essa é a terceira aplicação. A paz de Cristo. Quarta aplicação. A fala de Cristo porta de ambos os lados. Quarta aplicação. A fala de Cristo porta de ambos os lados. Perceba que Jesus fala que a sua palavra é como uma espada de dois gumes. A lâmina corta de ambos os lados. E é interessante porque a lâmina de Jesus não é cega, mas ela corta de maneira rápida
e eficaz. Ou seja, Jesus fere, mas também Jesus cura. O julgamento de Cristo é completo. O julgamento de Cristo não falha. O julgamento de Cristo é correto porque Ele é santo. Jesus tem autoridade para abençoar e para condenar. Você não pode condenar ninguém, somente Jesus. Porque somente Ele tem autoridade e eficácia no seu julgamento. Quem é você para condenar, se você não tem autoridade para isso? A nossa autoridade está no Evangelho, nada mais. Somente Jesus tem autoridade para abençoar e para condenar, porque Ele tem a lei, o poder da vida e da morte. Hebreus capítulo 4. Veja. A fala de Cristo corta de ambos os lados. Nós temos o poder da eficácia da palavra de Deus, o poder judicial da palavra de Deus, em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Muito interessante esse texto. Capítulo 4, verso de número 12, veja o que a palavra de Deus nos diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O que é isso? Como a palavra vem de Deus, e Ele conhece todas as coisas, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é ativa, ela cumpre os seus propósitos de todos os nossos problemas. Não importa qual é o problema que você tenha, a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante, Paulo está pegando aqui o máximo que ele pode ir, de algo perfurante, cortante. Ele coloca aqui várias expressões dessa profundidade, veja. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Quem pode fazer isso? Somente a palavra de Deus. Juntas e medulas. Paulo está colocando aqui a centralidade do homem, alma, espírito, juntas e medulas, tudo que tem no homem. Ele está dizendo o seguinte: quando a palavra de Deus é proclamada, quando ela penetra nas câmaras mais escuras da vida de uma pessoa, ela tem o seu propósito. E apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Que é isso? Ela expõe aquilo que é mais íntimo. Aonde você não pode ir, a palavra de Deus não. Ela é apta, somente ela, para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, se a voz de Cristo é assim, e os seus filhos ouvem a sua voz, porque nós só pensamos em ferir as pessoas com as nossas palavras. Se Cristo expõe os nossos pensamentos, se ela corta de ambos os lados, por que não há transformação, maturidade espiritual? Meus irmãos, é porque nós não colocamos o nosso coração para funcionar. Hebreus capítulo 3 vai dizer: hoje, se a palavra de Deus for pronunciada, não endureça o seu coração, como fez o povo do deserto, que eles foram julgados por isso. O povo murmurou, Deus estava proclamando, Deus abriu o mar, Deus fez grandes e grandes milagres, mas o povo, no meio do fim, endureceu o seu coração. A palavra de Deus não mais cortava a sua alma, e Deus julgou aquela primeira geração. Ninguém, com exceto Josué e Caleb. E Hebreus fala muito disso. Escuta a voz de Deus. Hebreus capítulo 5, no final, entrando para o capítulo 6, vocês ainda são crianças. Vocês precisam amadurecer. Vocês já eram para ser mestres. Aquela igreja já tinha muitos e muitos anos, colocando em nossa vida cristã. Quantos anos nós temos de fé cristã? Mas parece que nós somos crianças. Qualquer coisa nós ficamos birrentos. A pessoa não pode exortar a gente, que a gente fica birrento. Crianças em Cristo. Mas, meus irmãos, não era para ser assim. Porque Colossenses vai dizer que nós devemos ser uma comunidade acolhedora, aconselhar uns aos outros,
instruir uns aos outros, mas para a gente instruir, aconselhar, precisamos, como eu falei, primeiro começar sendo ferido pela palavra para amadurecermos, para que possamos amadurecer outros. Meu ponto nessa noite é que a gente precisa começar com isso mesmo. Todos nós devemos ter um ponto de contato nessa noite, é Jesus em nós, cada um. Se cada um fizer isso, começando com Cristo, a palavra de Deus penetrando a nossa alma, amadurecendo aquilo que nós precisamos fazer, eu vou avançar. E o corpo de Cristo avançará de maneira saudável. O problema é que muitas vezes só queremos para o lado, para a esquerda, para a direita, mas não queremos de fato ferir o nosso coração. Vamos ser sinceros, ferir a nossa alma com a palavra de Deus é algo muito pesado. Pastor, isso é muito pesado. Pastor, essa palavra é muito pesada, pastor, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus, os irmãos, deve ferir a nossa alma de maneira completa. Tudo devemos deixar para trás, tudo aquilo que precisa ser tirado. Hebreus capítulo 12. Devemos comer de maneira leve. Nós devemos desarraigar, tirar todo o peso do pecado, tudo aquilo que está atrapalhando a nossa comunhão cristã e corrermos para o alvo em Cristo de maneira santa. Os nossos corações, a nossa vida precisa ser amadurecida em Jesus. Ouvir, crer, mas colocar a palavra de Deus em prática. Sermos sacudidos pela palavra de Deus, é disso que nós precisamos. Todos nós precisamos desta verdade. Se começarmos com isso, as demais coisas serão acrescentadas. Concluímos, meus irmãos, que a espada de Jesus simboliza sua autoridade definitiva para exercer julgamento. Jesus confronta e vence qualquer autoridade que se coloca contra ele. Ao mesmo tempo, Jesus nos adverte a abandonarmos os nossos pecados para que também não soframos o santo juízo de Jesus. Portanto, a espada de dois gumes da fala a revelação de Cristo. O consolo de Cristo para nós essa noite é o seguinte: Cristo está em guerra santa ao nosso favor. O que nós precisamos fazer? Se colocarmos ou se submetermos a Cristo, clamarmos o seu poder, pedirmos a Cristo que possamos ser iluminados pelo Espírito e clamarmos, ó Cristo, não são as autoridades carnais que têm a palavra final, é somente o Senhor, eu não posso me esconder de Ti. O Senhor está glorificado, à direita de Deus, governando, intercedendo por mim. E por isso, ó Cristo, eu te peço, o Senhor que está nos altos céus, ore por mim nesse momento e me capacita a viver, a amadurecer, a temer o Teu nome para todo sempre. A minha oração nessa noite, primeiro para mim, depois para a minha família e para todos nós nessa noite é a seguinte. Estive pensando sobre essa frase, eu queria compartilhar com vocês. Vença, ó Cristo, as batalhas, ou as nossas batalhas. Existem batalhas que nós não conseguimos vencer. Olhe para a nossa igreja com olhar de misericórdia, nos traz a vida. Que o Senhor expulse e derrote todos os nossos inimigos. Faz isso, ó Cristo. Amém. Que o Cristo glorificado, glorioso, nos abençoe nessa noite para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus.